Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos com um convidado muito especial, o Dr. Rogério Coimbra, um grande amigo que eu conheci graças a uma paixão que nós temos em comum, que são as sementes. O Dr. Rogério é engenheiro agrônomo, formado na Unesp de Botucatu, e hoje é atuante, consultor, pesquisador, palestrante, professor, pela Universidade Federal do Mato Grosso, no campus de Sinop, e vai ser um prazer nós falarmos sobre um assunto tão importante que é as sementes. Então, muito obrigada por ter aceito conversar com a Ferfarm e seja bem-vindo. Fernanda, o prazer é meu. Eu sou muito feliz em ter essa amizade que começou, né, em função das sementes, a gente sentando em alguns eventos, um do lado do outro, sem querer ali, e já pudemos trabalhar juntos em alguns projetos, algumas pesquisas, e a sua gana pelo agro, né, tá na sua forma de falar. E quando eu vi esse FF aparecendo aqui da Fair Farm, eu imaginei que você estaria trazendo alguma coisa de comunicação no agro e fiquei muito feliz, mas muito feliz porque eu acho que o sucesso de qualquer pessoa trabalhando é a paixão pelo que ela faz. E aí a gente olha para você, a gente vê no seu olho quanto que você gosta disso e está muito bacana, né? Levar aquela informação do agro para quem não é do agro, principalmente, falar para nós mesmos é fácil. Estou muito feliz de estar aqui, Fernanda, e pode ter certeza que você tem todo o meu apoio nesse projeto fantástico. Ai, que legal, muito obrigada. Bom, falar sobre a paixão no agro, realmente, se eu falar sobre isso, é, é isso mesmo. Eu sou apaixonada desde pequena, né? Por isso que eu fiz agronomia e sou realmente muito feliz com o que eu faço, no nosso dia a dia, e foi por isso que, na verdade, nasceu esse projeto. E antes de começar as nossas conversas aqui no Fair Farm, eu sempre falo sobre isso, por que esse projeto nasceu, que tem o propósito de conversar com dois públicos, principalmente com a sociedade urbana, que desconhece, né, muito sobre a nossa realidade, sobre o que é realmente o agronegócio, sobre qual é a nossa importância em termos em termos econômicos, quantas pessoas que nós empregamos. Nossa, tem tanta coisa para falar sobre o agronegócio e tem tanto desconhecimento na sociedade urbana que nasceu dessa inquietação realmente de fazer com que as pessoas nos valorizem, né, da forma como nós merecemos. Então, a sociedade urbana é um público, e o outro público são os colegas engenheiros agrônomos recém-formados ou que estão na faculdade, porque o objetivo também é trazer professores, né, como você, não posso chamar de senhor mais, Por favor. para falar um pouquinho também como é a nossa vida real de engenheiros agrônomos e mostrar oportunidades de mercado. Então, sempre o meu objetivo é falar para esses dois públicos, sem politizar, sem polemizar, levar informação leve, séria e inteligente. Essa que é a ideia do Fair Farm. Legal, Fernanda. E olha, esse segundo público, que é o nosso time, né? Que são todos que estão no agro, esses têm a obrigação de assistir e seguir o Fair Farm, né? Aí o público urbano é aquele que degusta um pouquinho e pode ter certeza que quem mora nos grandes centros, nas grandes cidades, tem hoje uma inveja grande de nós que podemos conviver nas lavouras. Ou você mora em Porto Alegre, uma grande capital, mas está sempre viajando por esse Brasil com a botina suja de terra, né, Fernanda? É verdade. A Fair Farm não, é a Fernanda Agrônoma daí, né? Que vai realmente para o campo. É isso aí, é isso aí. Ai, muito bem. Bom, doutor Rogério, hoje então a nossa proposta é falar sobre a semente, que é um grande patrimônio, onde tudo começa. Eu estava refletindo hoje à tarde sobre essa nossa conversa e pensando assim, como realmente as pessoas, aí vem de novo, né, a questão da sociedade urbana, não tem noção da importância de uma semente, independente da espécie que nós formos falar. Porque tudo, né, a vida, ela é independente de fotossíntese, né? Tudo é dependente de fotossíntese. Então, se não existir uma folha que for fazer fotossíntese, não existe vida na Terra. Então, basicamente isso, se a gente for pôr na ponta do lápis, né? E a importância da semente como segurança alimentar e como diversidade genética do planeta. Então, hoje, a nossa conversa vai ser exatamente sobre isso. A semente como patrimônio
de segurança alimentar e de diversidade genética do nosso planeta. Fernanda, bom, você falou a frase que é meu lema, que é o título das minhas palestras, que é Semente, o patrimônio do agricultor, um patrimônio chamado semente. E semente é mais do que insumo, né, Fernanda? Semente é a tecnologia embarcada à propriedade rural. Não existe forma mais precisa de levar a tecnologia para dentro de uma propriedade rural, seja na pecuária ou na agricultura, na fruticultura, ou na floricultura, é através da semente. Uma estrutura diminuta de resistência, né, que tem a função mais nobre do planeta, que é perpetuar a espécie, e hoje a gente trabalha com essa estrutura para poder alimentar o planeta, e o Brasil faz isso muito bem. Então, bom, eu sou suspeito para falar do patrimônio chamado semente. Eu vivo e convivo isso ao ponto dos meus amigos falar, você é muito chato, você não está no horário de trabalho e está falando de semente. Hoje, eu fui bem comedido, né? Você falou que não vai me chamar de senhor e eu não quero mesmo. Hoje eu postei uma foto minha em 2035, né? Não sei quando vai ao ar, mas dá uma olhada aí no Instagram do professor Rogério Coimbra. Rogério Coimbra tem uma foto minha em 2035. Lá talvez possa ser chamado de senhor. E pode deixar o doutor de lado. O doutor é um título que a vida nos deu, mas o doutor, ele leva a gente para um lado que não, né? As pessoas acham que estão muito longe, não, e a gente está no mesmo nível de todo mundo. Então, pode me chamar de professor. Tudo bem, combinado. Tá, Fernanda? Mas, olha, a semente como patrimônio que você acabou de dizer, isso é uma vida que a gente leva trabalhando pela semente e ela nos traz tantas alegrias. E eu falo, isso começa quando criança, quando a gente pega aquele feijãozinho que a professora dá na escola, coloca no algodão e ele nasce. Isso é uma transformação visível, né? Porque no ser humano nós não conseguimos ver a criança se desenvolvendo a olho nu. Agora, as crianças conseguem ver na semente a perpetuação da espécie, uma estrutura diminuta que acaba se tornando uma planta e gerando novos alimentos. E aí eu digo, a outra postagem que eu queria fazer, que eu não fiz, é que minha esposa fez um almoço hoje e eu gosto muito do edamame, né, que é a soja para ser consumida. E hoje tinha no almoço, eu fiquei morrendo de vontade de postar aquela soja no meu prato, que é uma semente, né, que serve de alimento. Então, Fernanda, se você não me segurar, nós vamos ficar 3 horas falando aqui. Esse que é o propósito, falar bastante. Bom, e aí vem um ponto bem interessante, né, sobre essa paixão, sua paixão pela semente. Difícil não chamar de senhora, vamos lá. Você é responsável por um laboratório de sementes, né, da universidade, lá em Sinop, aí em Sinop, onde alunos, né, analistas, estudantes trabalham, e o primeiro passo de uma lavoura bem estabelecida é a qualidade da semente. E o investimento que o produtor faz neste insumo, entre aspas, representa uma parcela significativa, né, do investimento. E aí que vem um ponto super importante: quanto de responsabilidade se tem quando se analisa uma semente e se entrega um resultado para um produtor, sabendo que aquele resultado pode ser o sucesso ou o insucesso da lavoura desse agricultor, ou enfim, de qualquer cultura que nós formos falar. Olha, Fernanda, eu acho que você tem assistido minhas aulas aqui na universidade, né? Eu divido essa responsabilidade de tocar o LAS Sinop, que é o Laboratório de Análise de Sementes aqui da UFMT de Sinop, com a Fabielle, né? A doutora Fabielle, que é analista, que a gente carinhosamente chama de chefa. E nas aulas, uma forma de impactar os alunos, ou recentemente nós fizemos um treinamento para analistas de formação, né? Um treinamento de formação em analistas para quem ainda não era analista, e eu sempre começo mostrando isso que você acabou de me perguntar. O quanto de responsabilidade tem a pessoa que está analisando uma amostra de sementes. Eu vou falar de soja porque é uma cultura que tem uma expressividade grande no Brasil e no mundo. Ela toma 90% do tempo que a gente trabalha no dia a dia. E aí, se você for olhar nas normas, a amostra de trabalho, que é uma amostra que você tira de um lote de 30 mil quilos de semente de soja,
é uma amostra de 500 gramas, Fernanda. E dessa amostra de 500 gramas, o analista vai usar 400 sementes apenas para definir se aqueles 30 mil quilos podem ser semeados ou não. Porque no Brasil existe uma legislação que limita a 80% a germinação. É óbvio que isso não é padrão, é uma germinação muito baixa, mas é o que a lei exige para comercialização. Então, se você imaginar a responsabilidade do analista em avaliar 400 sementes e dizer se aquilo está apto ou não a ir para o campo, e um lote de 30 mil quilos de sementes, ele pode semear, em média, 500 hectares. Em alguns lugares, 500 hectares, nós estamos falando de 10 propriedades. Como vocês aí no sul, a gente conhece, né? A família da minha esposa daí, as propriedades são de 50, 60 hectares. Então, você imagina que uma amostra de sementes pode plantar 500 hectares, 350, dependendo da população, ou se formos para Rondônia, quase 600, 700 hectares. Então, é uma responsabilidade muito grande, por isso que a gente tem que valorizar o analista que está avaliando a semente e o processo de avaliação também. É muito suor, é muito recurso humano investido, e para o agricultor é o investimento nesse patrimônio chamado semente, que tem que retribuir para ele com produção aliada à produtividade, retorno econômico que não é feio para ninguém, para que ele possa reinvestir, continuar usando a semente, as biotecnologias e as tecnologias que estão embutidas na semente, adubos, defensivos, inoculantes, promotores de crescimento, que vão fazer ele se tornar cada vez mais sustentável, produzir mais, gastando menos. Então, essa sua pergunta foi precisa e exata, viu, Fernanda? É importante a gente falar do papel do analista no setor, na cadeia de produção agrícola. Se a gente for falar de hortaliça, então, bom, um saquinho de tomate custa mais do que ouro, o grama da semente de tomate, né? Então, esse valor agregado vai lá para cima. Sim. E quando a gente fala das três principais culturas, né, de maior área plantada no Brasil, soja, milho e algodão, qual das três delas são mais desafiadoras com relação ao conjunto de análises para definir a qualidade de germinação e vigor? Olha, Fernanda, quando a gente fala dessas três culturas, os desafios são muito parecidos. O grande problema hoje no Brasil é que a legislação exige minimamente germinação e pureza para que a semente possa ser comercializada. Só que todo e qualquer laboratório, seja de produção, seja um laboratório comercial, ele não se limita a isso. Então, hoje, eu posso dizer a você que é possível ter em torno de 28 fontes de informação, 28 testes a serem realizados, e aí, se a gente for levar para os testes de canteiro, isso pode passar de 30 dentro de um laboratório. Então, cada semente tem a sua especificidade. Agora, o que a gente precisa é trabalhar mais em cima da pesquisa para que os resultados, a tomada de decisão, seja mais assertiva. Agora, nós vamos falar do custo da semente por hectare. Aí a gente abre um leque grande. A soja ainda é a que tem o menor custo por hectare, mas eu lembro quando eu estudava que o custo da semente era em torno de 0,5% a 1%, e isso hoje já cresce, né? O milho tem um custo um pouco maior. Agora, o algodão, que é uma cultura de extrema importância, e em 2024, Fernanda, o Brasil se tornou o maior exportador mundial de algodão. Exatamente. E aí eu vou falar ainda, segura aí que eu vou falar do preço dessa semente por hectare. Vamos lá. Mas olha que legal, o Brasil se tornou o maior exportador mundial de algodão. E você sabe quem é o maior consumidor do algodão produzido no Brasil? Não faz ideia, né? Eu também não sabia, viu? O próprio Brasil. O maior consumidor do algodão que sai dos campos do Brasil é o próprio Brasil. E mesmo assim, nós ainda nos tornamos o maior exportador. Então, o algodão é uma cultura perene, cultivada anualmente, que depende de uma semente, que tem tanta tecnologia embutida e a proteção que vai junto a ela, que eu digo que hoje a semente de algodão ela não é somente peliculizada, né?
ela está quase sendo incrustada já de tantas tecnologias que vão agregadas, e ela pode chegar a custar $1.000 o hectare. Então, é um custo muito alto, mas que entrega também rendimentos que, da época que eu estudei, o rendimento bom para o algodão era de 35%, 40%. Hoje nós temos materiais que passam de 50% da fibra separada do caroço, né? Sim. O algodão é o nosso ouro branco. Você está usando aí um macacão jeans que é feito de Exatamente, algodão. 100%. 100%. E eu aqui no Mato Grosso, aí é frio ainda, né? Eu aqui no Mato Grosso, a essa hora, quase 32 graus, se não for uma camisa de algodão puro, a gente não aguenta, né? É Então, isso aí. o desafio das análises, né, para concluir o que você me perguntou, ele é o mesmo para as culturas. É lógico que o critério da anatomia da semente, isso vai de treinamento dos analistas. Agora, o custo da semente no total da produção tem sido um valor agregado mais expressivo. Só que também a semente é o início de tudo, né? O start de tudo é uma semente de boa qualidade, bem tratada e muito bem semeada. Se não começar dessa forma, o produtor já começa no prejuízo, né, Fernando? Isso mesmo. E falando sobre algodão, retomando, alguns dias atrás eu falei aqui no Fair Farm sobre a calça jeans, e que é originária do algodão. E muitas pessoas, depois que eu fiz a postagem, falaram que não tinham ideia que uma calça jeans só existe porque existe o algodão. Pessoas da sociedade urbana, mais uma vez trazendo o início da conversa, que não tem ideia, né, sobre a nossa importância, sobre aonde o agro está no dia a dia. Então, para nós, uma coisa tão simples, né, para nós, algodão produz tecido, produz calça jeans, produz camiseta, produz várias peças, e para a sociedade urbana, muitas vezes isso não é uma realidade, não é uma ficha que cai, né? Ninguém tem ideia de que o algodão está na carne que a gente come no dia a dia ao cadastro dos alimentos, Exatamente. né? Aham. Então, está em Isso. tudo. A cadeia do agronegócio ela é fantástica. E é legal quando a gente pode comunicar isso, mostrar algumas realidades. Fernanda, tem uma atividade que a gente faz aqui no laboratório para os alunos do primeiro ano do curso de agronomia ou para os alunos que não fizeram isso lá no 7º período na disciplina de sementes, que é uma aula que o professor João Nakagawa, que está em Botucatu hoje, que é meu grande mentor, fazia, que é identificação morfológica de sementes. Então, e olha que legal, eu levei isso numa atividade, né, dos pais em ação na escola do meu filho. Nós colocamos lá 20 sementes de diferentes espécies e a gente pede para que as pessoas, os alunos ou quem esteja fazendo, correlacione a semente com o nome da espécie que ela gera. As pessoas acertam milho, acertam uma soja, uma ervilha. Fernanda, quando chega em semente de brócolis, alface, cebola, quiabo, cenoura, ninguém faz ideia. Você quer sujeira? É uma pedra. E é muito legal. É muito legal. No final da minha graduação, início da minha carreira, eu trabalhei, fiz estágio numa empresa de hortaliças, e aí essa relação me fez trazer essas sementes para cá, que estão guardadinhas aí há 20 anos, servindo para isso. E as pessoas não fazem ideia do que é uma semente de cebola. Nem sabem, às vezes, que cebola é produzida através de semente, né? Pois é, exatamente. Por isso que nós estamos aqui para falar sobre isso. É isso E aí. agora a gente vai começar a falar sobre um assunto que tem tudo a ver com o que você acabou de falar, que é essa diversidade de sementes, de espécies, que é exatamente o assunto principal, que é a semente como patrimônio e a semente como responsável, como eu falei também lá no início, pela segurança alimentar e pela diversidade de espécies do planeta. E as pessoas não sabem que existe uma arca de Noé de sementes. Então, é um assunto que talvez para nós que estamos no meio é mais comum, não é uma curiosidade, né, tão assim, tão curiosa, mas as pessoas, né, da vida urbana não sabem que existe, então, exatamente um cofre onde são armazenadas, onde tem a capacidade de armazenar até 5 milhões de sementes de diferentes espécies do mundo todo, e que é conhecido realmente como a Arca de Noé de sementes, que fica lá na Noruega, num lugar chamado Svalbard. Exatamente, Fernanda. E a gente estava comentando, né, antes de começar esse bate-papo,
que, puxa, eu acho que foi 2006 ou 2009, sai um documentário, não sei se ele está disponível ainda, chamado Caçadores de Sementes ou Seed Hunters, e ele conta a história da criação desse banco de germoplasma. Para começar a falar sobre isso, é interessante que quem está com a gente aqui entenda o que é um banco de germoplasma e entenda o que é germoplasma. Esse nome difícil nada mais é do que o conjunto de características genéticas guardado através das espécies. Então, 75% das espécies vegetais catalogadas no planeta hoje se reproduzem através de semente. Ou seja, a semente é algo que deu certo na perpetuação da espécie. A gente tem que lembrar que na evolução do homem e da humanidade, houveram glaciações, houve período em que o fogo tomou conta do planeta, e essas plantas tinham que se manter. E olha que bacana, né? Para chegar no germoplasma ou no banco de germoplasma, todas as características que as plantas têm são resultantes de coisas que deram certo na evolução. Toda semente ela tem um princípio básico, né? Que é distribuir a germinação ao longo do tempo e do espaço. Por que ao longo do tempo? Bom, se tiver seco, essa semente aguenta passar por esse período seco e esperar um período úmido para germinar. Nós estamos falando de sementes ortodoxas, aquelas que secam para depois retomar o crescimento do eixo embrionário. Estou sendo muito técnico, hein? Mas é o que a gente fala aqui no dia a dia. Porque as sementes recalcitrantes, né, elas não permitem, como as palmeiras ou a seringa, elas não permitem perder água. Mas vamos lá nas ortodoxas. Então, distribuir a germinação ao longo do tempo faz com que pelo menos uma das sementes que caiu da planta-mãe, da árvore, de onde for, ela consiga germinar e perpetuar a espécie. Quem distribui a germinação ao longo do tempo, para que esse germoplasma nativo, né, em vivo, seja mantido, é um processo chamado de dormência. A dormência, ela impede com que a semente já caia e germine, porque se ela cair, for dispersada e já germinar e de repente falta água, nós perdemos um indivíduo que ia perpetuar aquela espécie. Então, a dormência permite com que a germinação seja distribuída ao longo do tempo. E do espaço, quem faz isso? Aí são as características de dispersão. E eu tenho um exemplo muito claro. Aqui na minha casa, onde eu moro, não existe nenhum IP. Aquelas plantas que no inverno seco do Mato Grosso, do Cerrado, seca tudo, fica tudo amarelo, de repente fica tudo amarelo de seco, de repente você vê uma árvore roxa, ou um amarelo ouro bem bonito no meio daquela amplitude seca, aquilo é um IP. A sementinha do IP, ela parece uma folhinha de papel quase transparente com a semente no meio, e ela é dispersada nesse período seco. Então, no quintal da minha casa, aparece semente de IP, que eu não sei de onde vem. Então, a dispersão, que é essa distribuição no espaço e não no tempo, ela se dá pelas características de levar a semente de um lado para o outro. Outro exemplo legal, Fernanda, quando eu era menino, posso dizer, né? Hoje estou com 47, eu adorava. Minha avó me dava carteiras de surfista e ela tinha um lugar que fechava a carteira que não era um botão. A molecada hoje conhece, que é o velcro, né? E o velcro é uma característica de dispersão das espécies. Olha, o professor Rogério Coimbra também é cultura. O picão ou o carrapicho, eles não grudam na calça da gente? Se você pegar a estrutura dessa semente do carrapicho, colocar numa lupa ou no microscópio, você vai ver um ganchinho, e esse ganchinho faz com que ele grude em tecidos ou no pelo dos animais. Então, o velcro veio daí, né? E isso é uma característica de dispersão, porque quando o animal passa, quando o passarinho passava ali, ou um bicho, um cavalo, seja o que for, andando, essa semente grudava na perna dele e era dispersada. Então, o germoplasma é a característica da espécie que tem que ser perpetuada através da dispersão no espaço e no tempo. E aí, por que nós resolvemos guardar esse germoplasma? Por que surgiram os bancos como esse de Svalbard na Noruega? Porque a ação do homem pode extinguir uma espécie.
Então, a segurança da espécie humana é guardar esse germoplasma em algum lugar. Só que, Fernanda, isso requer algum gasto, principalmente de energia, porque para guardar uma semente por 30, 40, 50, 80 anos, ela tem que ser criopreservada, então tem que estar numa temperatura de menos 20 graus Celsius. E todo ano tem que ter alguém indo lá pegar essa sementinha, fazê-la se transformar em planta e recuperar a germinação dessa espécie. E aí todos os países têm os seus bancos de germoplasma, no Brasil tem o Senargem, tem a Embrapa Soja em Londrina, e aí resolveram montar esse banco na Noruega. E por que ele chama Arca de Noé? Porque foi feito um acordo com todas as regiões, com todos os países, que todo mundo ia mandar a amostra das suas sementes para lá, para que no caso de algum problema sério, seja uma catástrofe causada pelo homem ou ambiental, a gente tenha onde pescar essas espécies e reutilizar. E aí, por que numa geleira? Porque ele é cavado dentro de uma geleira. Porque a geleira já está a menos 20 graus naturalmente, né? Então, é por isso que está lá. E aí, para complementar, ele já funcionou. Eu não lembro agora aqui se foi na África ou se foi na Ásia, mas houve aí a erupção de um vulcão que dizimou as espécies da montanha que estavam ali. E aí esse banco de germoplasma trouxe novamente as espécies para a região para repovoar. Então, é o homem fazendo o bem pela natureza, né? Tem outro exemplo que pode ser utilizado também, que é a da Síria. A Síria foi o único país que já fez a retirada de suas sementes para reconstruir a diversidade genética do país. Olha aí, é isso aí. Então, esse é um exemplo do homem pensante, né? Então, é um esforço humano investindo ciência e tecnologia na perpetuação da nossa espécie, que depende das outras espécies, principalmente as vegetais que estão aí. Você começou falando da folha fazendo fotossíntese, é isso, né? Exatamente, isso mesmo. É fantástico. Eu fico maravilhado e não canso de falar isso, viu, Fernanda? E assim, você falou também sobre investimentos necessários para manter essa Arca de Noé. Tem uma outra curiosidade também que demonstra como é realmente a prova que os países conseguem anular qualquer tipo de confronto político, né? E a Coreia do Norte participa também, coloca as suas sementes lá, né? Armazena as suas sementes nesta Arca de Noé, demonstrando então que todos os países de todo o mundo estão preocupados com essa preservação das espécies, independente de qualquer discordância política, social, enfim. Então, esse é outro exemplo também, que a Arca de Noé funciona. E por que foi escolhido a Noruega como país para sediar a Arca de Noé? Exatamente por ser um país que por anos é estável politicamente e economicamente também. Então, acho que é bem a história, né? Tudo que envolve esse projeto é super interessante. Fazer num local que também está isento de qualquer problema relacionado a terremoto, a guerra nuclear, alagamento. Então, nós precisamos ter segurança. Então, não podemos ter 5 milhões lá de espécies armazenadas e, por algum problema, nós perdermos todo esse banco de sementes. Então, foi realmente construído num local pensado para que tivesse proteção para qualquer tipo de situação climática ou política, né? Acho que isso que é bem interessante também. Isso é muito legal. E aí, uma coisa que eu gostaria muito de fazer, é lógico, né, que a nossa rotina de trabalho não permite, esse documentário Caçadores de Sementes, eles vão atrás das sementes no centro de origem, que é onde ela surgiu, de grão de bico. E eu achava, durante o documentário, que eles iam atrás do trigo, né? Porque sempre se fala no trigo, mas eles vão atrás do grão de bico. E cada país tem o centro de origem de uma espécie, né? O café na África, a cana-de-açúcar na Guiné, o Brasil, né? Nós temos aí a seringueira, a mandioca é nativa do Brasil, e mandioca dá semente, né? Da semente não sai a raiz feculenta.
mas a mandioca ela é muito pouco prolífica, são poucas sementes por planta, mas tem a sementinha de mandioca lá que parece uma sementinha de mamona. Então, fazer as expedições para o centro de origem, a soja da China, né? Fazer uma expedição para o centro de origem para conhecer a região e as plantas nativas, quem tiver a oportunidade de visitar a Embrapa Soja e conhecer o banco de germoplasma de sementes de soja, eu digo, o dia que ocorrer um problema com a produção de soja no planeta, Londrina tem essa riqueza de poder salvar o planeta com as sementes que estão guardadas lá. E as sementes de soja, você olha assim, umas sementinhas pequenininhas, coloridas, não tem nada a ver com a soja que a gente consome hoje. Mas lá está toda a variabilidade que pode nos salvar, né? Exato. O banco de germoplasma da Embrapa Soja é o terceiro maior do mundo da soja e tem 165, não, desculpa, 65 mil acessos. 65 mil acessos. 65 mil acessos. Alô? Fontes de variabilidade genética, são 65 fontes de variabilidade genética que podem ser acessadas ali. Aí uma outra curiosidade, Fernanda. No planeta, toda a soja plantada e consumida hoje advém de 11 materiais. E nós temos 65 mil guardados. Então, tem muita coisa que pode ser utilizada, né? Sim, e também no Brasil nós temos outra curiosidade. Nós temos também outros bancos de germoplasma, no total 165, que guarda sementes de plantas ornamentais, cereais, oleaginosas, exceto a soja, que está na Embrapa, fibrosas, leguminosas, hortaliças, forrageiras, frutíferas, florestais, palmeiras, raízes, tubérculos, espécies medicinais e aromáticas. Olha, vamos lá. Estou falando que esse assunto é legal. E o Brasil tem uma característica interessante, porque o banco de germoplasma, quando você guarda a semente seca, né? Então, ele pode ser, na maioria das vezes, ele é um banco com sementes, a gente pode dizer que são plantas não vivas, né? Mas o IAC em Campinas, ele é um dos maiores bancos de germoplasma ex situ, porque está fora da África, que é da onde vem o café, in vivo, porque a semente de café, infelizmente, não pode ser armazenada seca. É um dos maiores bancos de germoplasma de café ex situ e in vivo. Então, eles têm que manter as plantas de café lá. E aí, existe quando surgem algumas notícias, né? Parece que o estado de São Paulo está querendo tirar essa fazenda do IAC de lá. E o que nós vamos fazer com essa riqueza? Ali dentro, Fernanda, a gente que gosta de um café, né? Sim. E eu que não posso tomar café com muita cafeína, ali existe café naturalmente sem cafeína. Isso é uma riqueza que nenhum outro país tem, né? Veio de uma variabilidade ali dentro. Então, são as características dos bancos de germoplasma. Eu tenho certeza que não existe riqueza maior dentro de um país do que essas fontes de variabilidade genética das plantas, principalmente. Com certeza. E tem mais uma curiosidade ainda quando falamos de banco de germoplasma no Brasil. Nós temos dois de milho, um localizado em Brasília e outro em Sete Lagoas, que reúne 100 mil amostras e tem um acesso que está armazenado desde 1937. E as características dessas câmeras de armazenagem têm capacidade de preservar a semente até 100 anos. 100 anos, a menos 20 graus Celsius. Se eu não me engano, são os dois bancos de germoplasma da Embrapa, né? Se eu não me engano, são esses, o de Sete Lagoas e o do Senargem em Brasília. Isso é fantástico. Uma pena que isso não é aberto à visitação. Também, o que você vai olhar são as sementes, né? Mas o milho, quando a gente busca na internet, você já deve ter visto, né, Fernanda, a quantidade de cores, né? E imagino também de sabores. Para quem gosta de comer pipoca, você vê o que tem hoje no mercado, a variação de tipos de milho de pipoca. Então, é muito legal, é muito legal. E a semente conta a história e a cultura da civilização ou das famílias que vivem naquela região, né?
Isso mesmo. Hoje nós podemos comer pipoca até com um sorvete, que é uma Exato. receita excelente. É mesmo, essa eu não conhecia, hein, Fernando? Tem que provar, vale a pena. Ai, ai. Bom, e falando então sobre armazenagem, mais uma curiosidade lá da Noruega, também aquele local foi escolhido exatamente pela questão da temperatura, que o máximo chega a -8 e o mínimo a -28, e as sementes também estão armazenadas em embalagens que são contra fogo e contra umidade. Isso faz com que realmente tenha essa segurança na armazenagem. Do Brasil, a Embrapa é o único órgão que é autorizado para depositar sementes e também é o único órgão que tem a liberação, né, a autorização para visitar o banco e também para retirar sementes. Isso também é um acordo entre todos os países para que se mantenha essa segurança com relação ao que está armazenado lá. O Brasil também já depositou na nossa Arca de Noé mais de 8.000 sementes, 8.000 amostras, que inclui soja, milho, feijão, arroz, abóbora, pimenta, caju, forrageiras, pinos e hortaliças. E, Fernanda, tem se chamado esse banco de germoplasma, né, além de Arca de Noé, de cofre do Apocalipse, que eu não gosto nem Isso. disso, sabe? Porque a gente espera que isso nunca chegue. Eu prefiro chamar de Arca de Noé, porque remete à história, né, de Noé que reuniu todo mundo lá na arca para poder salvar a civilização. E o legal é que as pesquisas elas têm trazido descobertas de novas espécies vegetais a cada ano. Se nós pegarmos os três principais biomas, né, vamos falar os campos também, aí no Rio Grande do Sul, bioma amazônico, cerrado, Mata Atlântica e os campos gerais, imagina só a quantidade de espécies que nós ainda não conhecemos. E poucas pessoas sabem que os medicamentos vêm de plantas, depois a gente pode até sintetizar, mas os medicamentos vêm de plantas, alimento, fonte de tecidos, roupas. Se nós falamos do algodão, eu estava algumas semanas atrás no Maranhão e no Pará. E eu perguntei, né, principalmente no Pará, por que não se planta algodão aqui? Porque tem algodão nativo no Brasil. E é um algodão naturalmente colorido, tonalidades Isso. verde, Uhum. marrom, castanho, né? Então, você não pode trazer uma espécie exótica e colocar ali, pode haver algum cruzamento indeterminado e pode acabar com aquela espécie. Então, isso é um entrave para desenvolvimento, mas é uma segurança para a espécie. Talvez esse algodão aqui do Brasil, do norte do país, se eu não me engano, chama-se algodão moçó, ele pode ser talvez a fonte de resistência para algum problema que tem do algodãozinho branco que a gente faz. Então, é importante preservar e proteger isso aí e continuar fazendo pesquisa para achar, classificar, catalogar e colocar nas essicatas as espécies existentes aí em cada um dos biomas. Sim. E falando sobre o que vem da semente e tudo, né? Como eu sempre falo sobre isso, que a humanidade ela só existe porque existe a fotossíntese. E para existir fotossíntese, precisa de uma semente ou de qualquer outra forma de propagação que vai fazer com que a gente tenha plantas. Aí alguns exemplos, vamos lá, vamos trazer para a sociedade urbana. O mel só existe porque existem flores. O pão de queijo só existe porque a vaca produz leite, mas só que para produzir leite ela tem que comer um capim ou comer uma ração que provavelmente tenha ou um algodão, ou uma soja, ou um milho naquela ração. O pão, nosso trigo, bom, tudo é agro, tudo Tudo é vem da água. semente. Fernanda, não tem como fugir disso, né? Poxa, olha hoje o etanol e como eu Outro bom exemplo. não, sim. E aí, como eu disse a você, né, eu conversei com o Fernando Pimentel, que é presidente da Associação da Indústria Têxtil, da Associação da Indústria Têxtil e de Confecções, e ele estava falando comigo sobre o quanto de restos de tecidos, né, precisam ser reciclados e podem ser reciclados. E eu falei para ele, Fernando, hoje as usinas de etanol que são flex, são aquelas usinas que produzem etanol oriundo da cana-de-açúcar,
mas também do amido vindo do sorgo, do milho, elas têm a condição de transformar em etanol, que é um biocombustível sustentável, renovável, qualquer coisa que tenha alguma fibra vegetal que pode ser quebrada em açúcar. Então, dá para colher a palha da cana e transformar em açúcar. Então, dá para pegar o resto, um resíduo de algodão, que é uma fibra vegetal, e transformar numa cadeia menor, que é o açúcar, e fazer biocombustível disso. Então, Lavoisier sempre estava certo, né? Nada se cria, nada se perde. Aqui dentro dessa caixinha, tudo se transforma, basta a gente colocar a ciência em funcionamento, né? Com certeza. Inclusive, falando de arroz, desculpa, de açúcar, hoje mesmo um amigo meu comentou comigo, ai, Fernanda, eu não sou do agro, eu não entendo nada do que tu está falando, eu só vendo açúcar, eu só vendo produtos doces. Eu falei, cara, tu é 100% do agro. 100% do agro, né? E eu tenho um amigo aqui em Sinop que, uma época, ele comprou, eu acredito que foi por hobby, né? Mas ele comprou um carrinho de caldo de cana. E ele falou para mim, Rogério, agora eu estou atuando no setor sucroalcooleiro. Eu falei, ué, você virou dono de usina? Ele falou, não, tem um carrinho de caldo de cana, né? E tá certo, pô, e tá certo. Não tem nada melhor do que pastel, caldo de cana, que é 100% agro, né? Exatamente, 100%, com certeza. Vamos lá, então. O que mais que nós temos aqui que eu tinha comentado, que eu tinha anotado para nós conversarmos? Acho que falamos sobre a nossa Arca de Noé, sobre a importância, né, doutor Rogério, de realmente ser um local que pode salvar a humanidade se houver alguma catástrofe. Vamos torcer para que isso não aconteça, e nem que o Brasil tenha que fazer alguma retirada de amostras, que a gente não precise fazer isso, né? Bem pelo contrário, que a gente possa sempre armazenar mais espécies para que fiquem bem armazenadas nessa Arca de Noé, e que a Arca de Noé também consiga por muitos anos ter condições de armazenar essas sementes com qualidade, porque ela foi realmente escolhida, o local foi escolhido porque atende todas as condições adequadas para o armazenamento de uma semente. Bom, para nós fecharmos a nossa conversa, eu quero lhe convidar para fazer o Ferfarm Pergunta. Eu Opa, faço uma pergunta que ela, na verdade, são duas respostas e só pode escolher uma resposta. Vamos lá? vamos. Mas você não vai usar seu bonezinho da Eu vou trocar agora. Olha as perguntas, hein, Fernanda? Tem que poder responder, hein? Para fazer o Ferfarm Pergunta, tem que usar o boné da Ferfarm. Muito obrigado, viu? Recebi com muito carinho aqui. O boné ficou muito bonito. Foi até disputa aqui em casa para saber quem iria ficar com o boné. Eu falei, esse é meu. Ai, que bom, então. Que ótimo. Então, quer dizer que a Ferfarm tem bom gosto para escolher a sua marca. Com certeza, com certeza. Mas eu posso mandar mais um, viu? Não tem problema. Ah, quando a gente se encontrar, quem sabe lá em Sarandi, né? Aí você leva. Pois é, pode ser. Nos próximos dias a gente vai se ver também no congresso em Chapecó. Ah, é? Daqui duas, 3 semanas, né? Vamos lá. Isso aí, muito bem. Bom, vamos lá, só pode escolher uma opção. Tá bom. E se alguma você quiser justificar, fica à vontade. Vamos lá. Tetrazóleo ou germiteste? Vamos lá. Eu ainda vou no teste de germinação padrão, no germiteste, que atende mais espécies, tá? Ok. Teste de canteiro ou scanner de semente? Scanner de semente. Inovação e tecnologia. É isso aí. Esse é nosso lema. Lona preta ou barracão climatizado? Isso daí não tem como, né? Barracão climatizado, mais conhecido como UAS, Unidade de Armazenamento de Sementes. Tratamento de semente industrial ou on-farm? Você está jogando no meu time, né, Fernanda? É lógico que o industrial. Precisão e exatidão para proteger o nosso patrimônio. Vigor ou germinação? Pô, um não anda separado do outro, aí eu tenho que escolher os dois, né? Só germina se tiver vigor
e só tem vigor se tiver germinação. Aí não tem como escolher uma, Fernanda. Ai, ai, aí enrolou, hein? Então, vou fazer outra pergunta. 80 de vigor ou 90 de germinação? 90 de germinação. Por quê? Porque se tem boa germinação, o vigor está andando junto. É, tá certo. Semente armazenada na propriedade ou entrega da sementeira dias antes do plantio? Centro de distribuição de sementes, nunca semente guardada na propriedade. Para produzir semente, seca na semeadura ou chuva na colheita? Meu Deus do céu! Olha, eu prefiro seca na semeadura, porque se algumas plantas saírem, elas ainda podem produzir sementes de boa qualidade. Agora, chuva na colheita, você perde o campo inteiro. Eu não lembro qual foi a resposta do Alencar, mas acho que foi parecida. O Zanon? Uhum. Eita, esse é fera. E essa é boa. Velocidade adequada de colheita ou milagre da mesa de gravidade? Não, velocidade adequada de colheita, né? O beneficiamento não faz milagre, ele só separa os bons dos piores. Com ou sem grafite? Com grafite, né? Embora eu não goste do grafite, a gente tem que mudar ele, mas a semente tem que estar bem lubrificada. Senão a gente não tem uma eficiência boa de plantabilidade, aí o vigor e a germinação não se expressam. Olha, eu achei que a resposta ia ser diferente. Me surpreendeu. Vamos lá. Mais uma aqui. Semente salva ou semente certificada? Sempre certificada, né, Fernanda? A gente sabe a vultuosidade da responsabilidade na produção de sementes. E salvar a semente na propriedade rural nunca vai ser tão rigoroso quanto uma semente produzida através de um processo de certificação. Inoculante na semente ou no jato dirigido? Essa é boa, hein? E essa, como é bom estudar e aprender sempre, hein? Nos dois. Olha, só pode uma resposta. Mas aí eu estou indo contra a ciência, porque eu aprendi recentemente, Fernanda, que o inoculante na semente, na soja, ele vai produzir os nódulos ali bem próximo à raiz principal, que gera 70% do nitrogênio absorvido pela planta. E o inoculante no sulco, os outros 30%. Então, aí se tiver que escolher um, vamos na semente. Muito bem, então tá. É só um. Agora vamos lá. Monitor com sensor para regular, para acompanhar a quantidade de semente que está caindo, né? Vamos usar a linguagem do campo, ou fazer medição com 1 metro de trena. Vamos ajoelhar no chão e abrir suco, porque o monitor também erra, porque a gente usa grafite na semente. Muito bem. Corrigi aquela do grafite agora, hein? Que você achou que eu ia falar não grafite, tá? E agora, para nós fecharmos, chapéu ou boné? Boné. Eu sempre fui do boné, desde quando eu andava só de tênis na capital do estado de São Paulo, que é onde eu nasci. O boné sempre esteve comigo, viu, Fernanda? Por isso que o boné tem que ser da Ferfarm. É isso aí, tá aqui, ó. Muito bem. Doutor Rogério, muito obrigada pela nossa conversa. Com certeza, as curiosidades sobre a Arca de Noé, ou também sobre a importância da semente no campo, serão muito bem-vindas pelas pessoas que vão nos escutar. Espero que a gente tenha contribuído com, mais uma vez, né, as pessoas da sociedade urbana, que eu quero que escutem muito o Ferfarm, e também estudantes da agronomia, para que a gente possa realmente contribuir e levar um pouquinho mais de informação sobre a nossa realidade, sobre o nosso trabalho, sobre a importância do agro no dia a dia na vida das pessoas. Então, muito obrigada por essa conversa agradável, e está sempre convidado para voltar.
Fernanda, eu que agradeço. Desculpa de falar muito, mas você sabe, né, Ótimo, foi ótimo. como eu sou, sempre que a gente se encontra, falta tempo para poder conversar o tanto que a gente gosta e falar desse assunto, contar um pouquinho da história da semente, não falando somente de qualidade, produção, que é o que eu falo mais no dia a dia, mas entender um pouco de como o homem está trabalhando para manter tudo isso que a gente tem através de uma estrutura fantástica, que tem mais tecnologia do que o celular que a gente usa hoje em dia, que são as sementes. Então, cuidem do nosso patrimônio, vamos cuidar bem da semente, vamos perpetuar as espécies, porque isso só faz bem ao planeta. E é uma honra muito grande. Eu tenho que agradecer a Deus por ter colocado essa missão de trabalhar com semente no dia a dia. Então, eu digo que tudo é semente. Entrar na sala de aula, para dar uma aula para os alunos de introdução à agronomia, falando do setor de sementes, é uma sementinha que a gente planta na cabeça deles. E agora o Cauê, um pouquinho antes de entrar na conversa com você aqui, Fernanda, um aluno que assistiu essa palestra que eu dou na aula de introdução à agronomia, mandou uma mensagem falando: professor, devido àquela aula, gostei tanto, será que não tem uma vaguinha no time aí do laboratório Olha que para eu poder legal. entrar? Então, essa é uma semente que germinou e vai crescer aí e levar essa comunicação. Obrigado, Fernanda, parabéns por esse projeto, Obrigada. parabéns por essa iniciativa, continue firme e conte sempre com o professor Rogério Coimbra, com o Mundo Agro Podcast. Vamos levar essa palavra do agro aí cada vez mais longe. Muito bom. Bom, então, acho que uma coisa importante também para o senhor falar quais são os seus contatos, como que as pessoas podem, se tiverem interesse de conhecer um pouquinho mais sobre a semente, sobre o projeto do podcast, sobre o laboratório, fica à vontade para falar sobre os teus contatos. Legal, Fernanda. Olha, eu tenho um grande amigo que diz que é blogueirinho e eu sou blogueirinho também. Um dia minha filha falou: papai, você tem que estar no Instagram e não no Facebook, né? E eu posso dizer que o Instagram é algo que virou realmente a chave na nossa vida, fazendo com que aquele professor que estava dentro da universidade pudesse sair para o mundo. E uma curiosidade, Fernanda, todas as minhas aulas de graduação da época da pandemia, elas estão disponíveis gratuitamente no YouTube. São 26 aulas no total entre sementes e agricultura, e todo dia eu recebo uma mensagem de alguém que usou, seja um professor ou um aluno. Então, professor Rogério Coimbra no YouTube, Rogério A. Coimbra no Instagram, @Rogério A. Coimbra, Instagram do Laboratório de Análise de Sementes, que é o LACINOP GPCIDES, e o Mundo Agro Podcast, que é o meu terceiro filho, que está no ar desde novembro de 2019, completando aí, vai completar agora em 2025, 6 anos no ar, toda segunda-feira, à meia-noite, tem um episódio novo no ar. Não falhei até agora, mas também não tenho mais medo. Se não der para colocar no ar, eu acho que a missão está cumprida, mas está aí. Esse vai no coração com a gente, tá? Acompanha a gente aí. Muito bom. E um ponto, Rogério, que eu acabei não falando lá no início, que dos propósitos também do FerFarm é levar informação de forma leve, séria e inteligente, mas não focando tanto na questão técnica, porque existem pessoas como você e muitas outras que fazem isso com muita excelência. Então, o meu propósito não é discussões técnicas, só que nas conversas isso acaba acontecendo. Então, é impossível trazer pessoas, né? Como, mais uma vez, como você, conversei com o Alencar, conversei com outras pessoas já, que no bate-papo acaba trazendo assuntos técnicos, mas tem muitas pessoas que fazem isso muito bem. Não vou falar o nome de ninguém para não deixar ninguém de fora. E a ideia aqui é exatamente essa, também comunicando sobre o agro de uma forma bem leve, que as pessoas curtam e nos escutem. Essa que é a ideia. E para fechar, lembrar mais uma vez, então, que graças à semente nós temos segurança alimentar e a semente é responsável pela diversidade genética do planeta. Muito obrigada mais uma vez. Valeu, Fernanda. Sucesso. Tchau. Tchau, tchau.